Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa palestra. Queria convidar a todos a tomar seus lugares. É um prazer ter vocês aqui. Para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nós somos um grupo, um projeto de empreendedorismo, intraempreendedorismo. Nós temos nossas palestras toda primeira e terceira quinta-feira do mês. E ela tem o objetivo de crescimento pessoal e crescimento profissional nosso. Nós possuímos uma parceria com a Faculdade FAEL e nós validamos a nossa palestra com certificado de horas complementares. Então, se você precisa para a sua faculdade, algum curso, você procura o balcão ali no fundo, a gente vai pegar seus dados e vamos enviar o certificado para seu e-mail. E eu queria chamar nosso primeiro palestrante, Ricardo Acan. Vamos receber ele. Salva de palmas. O Ricardo é coach, mentor há mais de 18 anos, tem experiência de sobra, já deu curso, aulas de fotografia, entre outras coisas. Ele vai falar um pouco sobre isso. Ele grava ao mesmo tempo aqui. Ok, boa noite, pessoal. E primeiramente queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer mais uma vez o convite do Prosperity para que eu possa estar compartilhando um pouco daquilo que a gente tem como profissão. O tema dessa palestra eu coloquei como original ou cópia. Seu propósito está alinhado com sua carreira. Deixa o pessoal colocar os slides ali. Bom, por que eu coloquei esse tema original ou cópia? Provavelmente vocês já devem ter percebido aquelas pessoas que escolhem as profissões porque elas veem alguém fazendo algo que financeiramente é rentável e a pessoa diz, eu vou fazer isso também. Então, na realidade, ela acaba indo para um segmento porque ela vê que alguém tem sucesso, mas mesmo que aquilo para ela não faça sentido. É muito comum você ver alguém dizendo, eu vou fazer aquilo porque alguém está ganhando dinheiro ou isso aqui dá dinheiro. E na realidade, uma das coisas que a gente está trazendo nessa discussão é justamente para que a pessoa possa perceber se ela está sendo original, ou seja, se ela está se alinhando profissionalmente, aquilo que é o propósito dela, aquilo que a motiva, aquilo que seria a missão dela, ou se ela está embarcando num barco de alguém, indo no propósito de alguém. Porque se ela está fazendo isso, ela deixa de ser original para ser cópia. No nosso primeiro slide, por gentileza, a frase que diz ali é o seguinte, quem não luta por alguma coisa, paralisa por qualquer coisa. É mais ou menos o seguinte, se você não tem o teu propósito, se você não tenha definido a que você veio profissionalmente, diante de qualquer obstáculo, você paralisa e você acaba se desmotivando, você acaba deixando isso de lado. Por isso que a gente fala, quem tem um propósito inabalável, desiste muito facilmente. Quem não tem, desiste muito facilmente por qualquer razão. Por favor. Pode passar mais um. A minha pergunta para vocês seria, quando você fala em profissão, qual é o seu motivo? Quando você está olhando para a tua carreira, quando você está olhando para o teu negócio, o que te motiva? Vocês já ouviram falar da palavra motivação? Motivo de ação, motivo de agir. Qual é o teu motivo de estar nesta carreira? Você olhou para ela porque aquela questão de acender algo no teu peito ou simplesmente você está nessa carreira porque supostamente financeiramente é viável? A pergunta seguinte seria, como que você se vê profissionalmente? Nessa questão. Eu gostaria que passasse o próximo slide. Nós temos esse slide, que ela está se olhando ali no espelho, Nicole Kidman. E o que acontece muitas vezes é que o espelho, para a gente, é alguém que aponta o dedo de uma forma muito drástica. Alguém que nos diz
muito comumente se nós estamos ou não sendo um engodo profissional, se nós estamos ou não tendo resultado. E às vezes essa crítica acaba nos desmotivando. Então o espelho é o nosso maior inimigo. Se você dá mais um clique, por gentileza, o que acontece quando você está no propósito de alguém, mais uma, por favor. Olha o que acontece. A imagem que você tem no espelho deixa de ser a tua verdadeira imagem, porque na realidade você passa a ser a imagem de alguém. Então, se você puder passar o próximo, por favor. Nós temos ali, primeiramente você, quando descobre algo na tua profissão, você precisa ter um motivo para poder fazer algo e, consequentemente, um objetivo. Vamos imaginar o seguinte, antes da gente passar para o próximo slide, eu quero que 2 pessoas, por gentileza, se vocês puderem me ajudar rapidamente, venham aqui na frente um minutinho. Isso aqui são dardos. Se nós fôssemos determinar o motivo seria uma competição. O objetivo, ver qual dos dois é melhor. Eles estão com 2 dardos, eu podia dizer, ok, por favor. Eles não fizeram absolutamente nada. Agora eu vou ajudá-los. Mais um slide, por favor. Facilita, não? Mais um, por gentileza. Obrigado. Bate uma palma para eles, porque eles foram... Além de motivo e objetivo, você tem que ter determinado na tua vida um alvo. Você tem que focar em algo. Você tem que ter um objetivo claro, que seria esse teu propósito, que a gente chama de inabalável, porque não é diante de qualquer situação que você vai parar. E às vezes a pessoa faz 5 anos de faculdade, começa a trabalhar, ou às vezes até está no final da faculdade, aí olha e fala assim, cara, isso não tem nada a ver comigo. Vocês já devem ter parado diante de situações como essa. Mais uma, por favor. O próximo. Aqui eu vou ler Provérbios 14, 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. E o próximo, que seria na verdade ao contrário, né, que foi mostrado Esdras primeiro, portanto, anime-se e mãos à obra. Com relação a isso, tem a ver na realidade com atitude. Quando a gente fala assim, ok, eu já tenho o alvo, eu já sei o que eu quero fazer profissionalmente, aonde eu vou, eu tenho que ter agora algo que me motive a fazer isso. Eu tenho que ter uma atitude positiva em busca disso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu convidei 5 amigos para estarem aqui. 2 decidiram vir. Matemática simples, mas toma cuidado que não é tão simples. Eu quero que vocês me digam, quantos amigos deixaram de vir? 3, 4? A resposta é 5, porque 2 só decidiram vir, mas não vieram. Isso é atitude. Muitas pessoas no seu cotidiano decidem fazer coisas, mas não têm atitude para fazer aquilo. E, consequentemente, elas param diante de alguma coisa. Então, a minha pergunta para você seria, você já se viu numa situação como essa? Ah, eu vou para a academia. Você decidiu ir para a academia, mas alguma coisa faz com que você efetivamente não vá para a academia. Então, quando a gente fala nessa questão, pode passar, por favor, isso envolve, na realidade, decisões. E nós sabemos que nós temos na nossa vida decisões que são decisões fáceis e decisões difíceis. Mas, quando a gente está diante dessas decisões, a grande dificuldade na realidade, e o grande problema, que seria o maior erro, não é falta de escolhas. Na realidade, a dificuldade não é você escolher de maneira errada. Pode passar, por favor. Mas sim, você não tomar uma decisão. É a falta de você decidir. É isso que acaba impedindo, muitas vezes, as pessoas de terem resultado. Eu pontuei aqui algumas dessas decisões. A primeira delas seria a falta de autonomia. O que significaria a falta de autonomia? Em muitas situações é falta de ação. É você estar numa empresa, por exemplo, e você depender de alguém para poder tomar uma decisão. Ou você, por alguma razão, a gente vai falar de medo também, mas às vezes essa falta de autonomia faz com que você tenha medo de decidir. Porque
você está num nível hierárquico menor e aquela decisão pode ter consequências. Então, você trava diante dessas decisões. A outra delas é a falta de confiança. A falta de confiança, na realidade, é questão de indecisão, é questão de aquela necessidade que você precisaria ter para poder tomar alguma decisão. Então, quando você para diante dessa situação, você não se sente preparado, não se sente confiante para chegar e decidir. E isso não é só profissionalmente, isso muitas vezes é na nossa vida. A terceira, excesso de opções. O excesso de opções, isso é um problema, porque a gente trabalha muito isso no coaching. Porque quando você tem mais de 2 opções, você passa a ter um dilema. Porque daí você começa a ter uma complicação. E muitas vezes, diante dessa situação, o que acontece? É difícil você ter, diante de 5 oportunidades, ter que decidir para uma. Aquilo trava, aquilo faz você olhar para aquela situação e você diz assim, e agora, o que eu faço? Dentro de um processo de coaching, o que normalmente a gente faz? Ao invés de você ter que escolher uma, a gente trabalha por eliminação. Você vai tirando dentro de um conceito, tem todo um trabalho para isso, tem toda uma lógica para isso, mas você vai tirando as menos importantes. Até chegar, geralmente, em 1, 2, no máximo 3. E aí, quando chega em 3, tem ferramentas específicas para te ajudar nesse sentido. A quarta seria por questão de esquecimento. Quando a gente fala de esquecimento, você fala assim, mas como que alguém pode esquecer de agir? Como alguém pode esquecer de tomar uma decisão? É porque, às vezes, essa decisão não é tão importante. E ela é uma decisão que pode ser a médio e longo prazo. E, às vezes, a pessoa não tem agenda para isso. Ela acaba deixando isso para depois. Essa decisão, inclusive, ela acaba misturando com a próxima, porque ela acaba deixando para depois e ela acaba esquecendo, ou ela acaba se omitindo, ou ela acaba procrastinando, de certa forma, aquela decisão. Por quê? Aquilo, de certa forma, vai trazer uma dor para ela. Então, ela toma esse cuidado de, vou deixar para depois. Quem já não fez isso? Eu tenho que decidir alguma coisa, eu tenho que fazer algo, mas deixa para depois, vamos fazer depois, vamos fazer as outras coisas que são mais prazerosas nesse momento. A outra seria por preguiça. E quando a gente fala por preguiça, entra aqui a procrastinação, entra aqui a omissão. Não é aquela preguiça de sou lesado para decidir. Não, é uma preguiça de você ter que deixar para depois essa decisão. Então é aquela preguiça de, poxa, posso estar fazendo alguma coisa, mas eu vou deixar essa situação para depois. E vai procrastinando isso daí. E a última é por medo. E a questão do medo envolve falta de coragem. Realmente, quando a gente fala medo, é falta de coragem. Só que aí vem uma questão que eu gostaria de trazer para vocês no próximo slide, por gentileza. Coragem não é ausência de medo, mas sim você continuar em frente, você avançar, mesmo que esteja com medo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que é simples estar aqui no meu lugar? Não. Você acha que eu não tive medo? Tive. O que me fez estar aqui? Primeiro, enfrentei meu medo. Segundo, uma das vantagens que eu vejo no medo, o medo é bom, não é ruim, não é uma situação ruim, porque o medo nos faz preparar. A gente se prepara para estar aqui. Então o medo nos ajuda a não chegar aqui de mãos abanando, eu sou bom, eu vou falar qualquer coisa. Não, eu me preparo para estar aqui. Então, nesse caso, o medo é positivo. Aonde o medo vai ser negativo? Quando o medo te travar, quando o medo te estabilizar, quando você não tiver condições de se mexer, aí é negativo. Aí a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Então veja, a ação cura o medo. Próximo slide, por gentileza. E muitas vezes o medo nos faz acreditar que algo é impossível. Se nós fôssemos definir alguma coisa impossível, vocês sabem me dizer o que poderia ser? Algo impossível. Algo impossível é constituído de vários pedacinhos de coisas possíveis. Aquilo que é impossível, se você olha para aquilo como um todo, realmente é uma coisa impossível. Agora, se você começa a olhar aquilo por etapas, por pedacinhos, por passos e passos e passos, você acaba vendo que aquilo é simples. E é só você parar e pensar, dizer assim, poxa, eu vou escalar o Everest. Nossa, isso é uma coisa impossível. Talvez para mim hoje, na situação em que eu me encontro. Agora, se eu começar passo a passo, me preparar para isso e fizer metro,
vai deixar de ser uma coisa impossível. Próximo, por favor. Eu já falei, ação cura o medo. Na sequência, quando a gente fala nessa questão, existe uma situação que a gente fala sobre confiança. Confiança é você tomar iniciativas com base naquilo que você acredita que pode fazer. A gente vai tocar nesse assunto um pouco mais para frente. Mas veja só o que fala em Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Em todos os sentidos, independente de falarmos de Deus, quando você começa um negócio, muitas vezes, você não tem como ver o resultado desse negócio. Você tem que ter fé, você tem que acreditar nisso. E em Hebreus 6:12, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, na sequência, quando a gente fala em confiança, próximo slide, por favor, é preciso ter fé. Como eu falei, não é só uma fé religiosa, uma fé espiritual. Você tem que ter uma fé acreditando que você pode. Você pode. O teu projeto faz sentido. O teu negócio é viável. É você acreditar que aquela faculdade vai realmente te transformar num profissional. Enfim, essa crença vai fazer com que você tenha fé primeiramente em você. Porque se você não acreditar em você, a minha pergunta seria, quem vai? Lembra aquele reflexo? O reflexo vai olhar para você e dizer assim, como é que você quer dizer para os outros aquilo que você tem que fazer se você não faz? Eu não acredito que você possa. Então, eu vou dar um exemplo para quem vende. Como é que você pode querer vender algo se você não compra? Se você não compra, você não pode vender. Não faz sentido, ninguém vai comprar. Eu vou comprar vou vender só para ganhar dinheiro. Não vai conseguir. Dando sequência, tem uma frase aqui que é muito bacana. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover os pés. Deus, por favor, me ilumina o caminho aqui, mas eu vou ficar aqui de braço cruzado. Você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que os grandes homens nunca ficaram de braços cruzados esperando cair do céu. Claro, confiando em Deus, sabendo que Ele estava no comando, mas eles tiveram atitude. Eu gosto de dar exemplo de Davi nesse sentido. Ele não ficou ali esperando, pelo contrário, ele foi lá e encarou. Só que ao invés dele pegar as ferramentas de Saul, que ele não tinha habilidade nenhuma com aquilo, ele fez o quê? Pegou aquilo que ele era bom. Ele foi atrás do quê? Pedras que poderiam ser as melhores para que ele pudesse usar na funda a qual ele tinha expertise. Às vezes, no teu negócio, o que você está fazendo? Você está atrelando expertise de outro, que não faz sentido para você. E aí você se sente um ET, né? Com aquele monte de coisa que vem de outras pessoas. E Henry Ford também fala o seguinte, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, nas duas você está certo. Porque, lembra que eu falei lá atrás? Essa é a questão de você ter a crença ou de você ter a fé, de você saber que você pode fazer. Então, isso faz muito sentido, principalmente se você começa a olhar e olhar assim, poxa, mas por que aquela pessoa tem resultado e eu não estou tendo resultado? Às vezes aquela pessoa está no propósito dela, ela se identifica com aquilo, você não. Então busca algo que, quando chegar sexta-feira, você não tem aquela coisa de dizer, sexta-feira. Ou quando chegar segunda, meu Deus, segunda-feira. Cara, segunda-feira tem que ser o dia, como qualquer outro. Você tem que ter disposição para sair da cama, inclusive nas sextas-feiras. No próximo slide fala sobre dedicação. Eclesiastes 9:10. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. É muito comum a gente ver pessoas de braço curto, como a gente fala, né, na gíria, de salto alto. Enfim, o cara entra no campo de futebol de salto alto. Cara, ele não está vestindo a camisa, ele não está entrando com, como a gente fala, com o coração na ponta da chuteira. Isso é o que a Bíblia está dizendo. É que se você decidiu seguir por esse caminho, cara, dê sangue nesse caminho. Mas esse negócio não é meu. Não importa que não é teu. Faça o melhor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Na sequência, Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração.
Não tem segredo. Se você fizer isso, Ayrton Senna, num dos últimos depoimentos dele, ele fala exatamente isso. Se você fizer de todo o coração, em algum dia, em algum momento, você vai chegar lá. De alguma forma, você vai chegar lá. Se vocês não viram, procura na internet, vocês vão conseguir achar isso. Então, o que você tem buscado para melhorar, é o próximo slide, para melhorar de vida? O que você, de verdade, tem buscado verdadeiramente para ter um momento diferente de vida? Disposição de aprender. Você está disposto a aprender coisas novas? Você está disposto a trabalhar bem? Você está disposto a se dedicar realmente para o teu negócio, para o teu trabalho, ou para essa nova profissão, para essa nova empresa? O teu esforço, competência, capricho. Se você promete entregar 10, entrega 11. Você vai ver que vai começar a fazer muita diferença. Na sequência, um dos grandes segredos do sucesso é tornar-se melhor a cada dia. Atitude é uma questão, estado de espírito. Eu comento muito a respeito de entusiasmo. Entusiasmo e ao mesmo tempo desânimo, né? Se você for olhar, os dois contagiam. Se eu chegar aqui para vocês e começar a falar assim, cruzar os braços, então, gente, cara, isso aqui é desanimador. Eu tenho que ter entusiasmo, eu tenho que falar de uma forma diferente. Isso contagia. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Se você se relaciona com pessoas negativas, se você se relaciona com pessoas que, de alguma forma, são sem entusiasmo, consequentemente você se contagia com isso. E se você faz parte de um grupo onde você é o cara mais esperto, você está no grupo errado. Porque você não está aprendendo nada. Eu não estou dizendo que você não possa compartilhar com essas pessoas, mas você tem que prestar atenção nesse sentido. Na sequência, quando nós falamos da palavra entusiasmo, tanto do grego quanto no latim, isso quer dizer estar inspirado, estar possuído por Deus. Isso é entusiasmo. Então, quando você está inspirado, quando você está possuído por Deus, você começa a ter atitudes que talvez outras pessoas naquele momento olhassem e dissessem assim, nossa, eu não conseguiria o que ele está conseguindo. A gente brinca, né? Isso já é um chavão. Trabalho só vem antes, sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Isso é uma verdade, apesar de ser um chavão, é uma verdade. E a gente vê que muitas pessoas estão tendo resultado porque elas estão dispostas a sair da cama mais cedo, elas estão dispostas a dormir mais tarde, elas estão dispostas a abrir mão dos finais de semana. Ninguém consegue nada por acaso. Parece que hoje em dia está muito assim na internet, a gente vê muito imediatismo. As pessoas querem resultado rápido. Elas acham que elas vão sair para um negócio e em questão de um ano vão ser milionárias. É simples assim. Na realidade, não, né? Então, na sequência, entusiasmo, persistência e esforço. Quando a gente fala em persistência, na sequência dos slides, a gente fala o seguinte, está em Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Em outra versão, nessa parte final diz, é mais inteligente planejar antes de agir. A gente vê que, quando a gente fala de persistência, a persistência, ela realiza o impossível. E quando a gente fala em machado, é exatamente essa situação. Você tem que ter uma preparação para poder, em algum momento, afiar o seu machado. O que seria afiar o seu machado? É você parar um pouquinho. É o tal do ócio criativo, é o tal da preparação, é você buscar conhecimento, é você trocar experiência, é você parar de fazer aquilo no automático para buscar uma alternativa diferente. Isso é afiar o machado. Aquilo que parece perda de tempo, às vezes não é. É onde você está fazendo uma autoanálise, você está buscando, de repente, ser melhor, e isso vai te trazer mais produtividade. Por outro lado, tem gente que vai bater mais forte no machado. E, consequentemente, quando ele faz isso, ele também derruba uma árvore, mas isso despende mais energia. Passa o próximo, por gentileza. Mais um, por favor. Veja só,
quando a gente fala do machado cego, você tem duas opções ali quando o machado está cego. E isso você tem que olhar na questão da carreira, e eu vou abrir um parênteses para vocês. Quem acha que já tem o conhecimento, que não precisa estudar mais, já está cometendo um grande erro. Não tem momento para você parar de estudar, não tem momento para você parar de se aperfeiçoar, não tem momento para você achar que você não precisa ir para o próximo nível. Quando você chegar nesse momento, é o momento que você está caindo. É o momento que você começa a ver que chegou no topo, dali para frente você cai. Para que isso não aconteça, você tem que estar sempre buscando evolução. Então, dentro dessas duas opções, ou você afia um machado, ou você bate com mais força, a segunda opção, que seria bater com mais força, pode dar na sequência, isso vai te trazer exaustão, vai te trazer cansaço, vai te trazer falta de energia, porque você vai ter que despender mais energia para ter os mesmos resultados. Então, a primeira opção é a mais inteligente. É você justamente ver aonde você pode melhorar, aonde você pode ser mais efetivo, aonde você pode buscar mais resultado. Então, dentro dessa questão, você pode afiar, já tendo boa produtividade, inclusive. Se você já tem uma boa produtividade e você afia o teu machado, você pode ter uma produtividade ainda melhor. Então, isso daí acaba sendo interessante, principalmente para quem já tem o seu negócio funcionando, já está tendo resultado e diz, que nem eu estava ouvindo hoje de manhã numa reunião, poxa, já faturou R$1 milhão. E o que você pode fazer para diminuir o teu custo e ter um ganho maior? Se você conseguir diminuir em R$200 mil a tua despesa, cara, isso no final de um ano, veja quanto vai entrar de dinheiro no teu bolso. Se o cara chegar, eu já faturo R$1 milhão, eu já estou no topo, será que ele realmente vai se manter no topo? É muito comum a gente ver isso, principalmente diante de empresários que já estão tendo resultados significativos. Na sequência, se a gente fala na questão de afiar machado, por que algumas pessoas insistem em trabalhar com machado sem fio? Aqui vem duas expressões. Pode passar o slide, por favor. Insistir versus persistir. Qual a diferença entre insistir e persistir? Eu estou insistindo. A outra pessoa persiste. Insistir é quando, eu vou resumir, apesar de estar definido ali, insistir é quando você fica fazendo as mesmas coisas, buscando os mesmos caminhos, achando que você sabe tudo. Isso é insistir. Você continua fazendo aquilo esperando um resultado diferente. O cara acredita que ele pode fazer tudo sozinho e vai continuar insistindo. Persistir é eu saber que eu tenho que chegar lá, mas se aqui está fechado, ou está bloqueado, ou está me impedindo, eu vou procurar vir por aqui. Se aqui não dá, eu vou procurar ir por lá, vou passar as cadeiras. Eu estou persistindo, eu estou sabendo onde eu quero chegar, mas eu estou buscando alternativas diferentes. Na sequência, então a minha pergunta ali seria, no teu dia a dia, quando você olha, você se vê persistente ou você se vê insistente? Diante de uma dificuldade, você continua buscando fazer aquilo e dá certo e tenta de novo. Não, mas isso eu sei fazer, isso é minha expertise e eu vou fazer e vai dar certo. Ou você começa, peraí, acho que surgiu um software que me ajuda. Eu tenho um exemplo de um amigo que falou o seguinte, ele chegou para o funcionário dele e falou, eu tenho aqui nesse celular aproximadamente uns 1.000 e poucos nomes de clientes cadastrados na agenda desse celular. A gente vai mudar de celular. Eu preciso que você tome todo o cuidado e passe todos esses nomes para o celular novo. O cara falou, esse cara vai ficar aí uns 4, 5 dias fazendo isso, transferindo cada nome, né? Diz que o empregado dele parou e ficou um meio-dia na internet. E ele falou, vou deixar, porque ele trabalha com desenvolvimento humano também, ele falou, vou deixar até para ver até onde ele vai. Diz que ele ficou lá olhando tutoriais. Quando ele botou a mão no negócio, em 10 minutos ele transferiu a agenda de um celular para o outro. Isso é afiar um machado. Aquilo que para uns é perda de tempo, ele fez o trabalho de uma maneira mais efetiva, ele fez o trabalho de uma maneira mais eficiente. Isso é persistir, não é insistir. Insistir é eu ficar entrando lá e dizendo, vou lançar um nome de cada vez. Cara, eu vou fazer isso da melhor forma possível, mas, cara, você está perdendo um tempo gigante. Quanto custa a tua hora? Você já parou para pensar? Ok, na sequência, por gentileza, Freud traz o seguinte, as pessoas, elas acabam se esforçando para decidir por duas questões, para evitar sofrimento e para buscar prazer.
as nossas decisões são pautadas nessas questões. Então, se alguém toma uma decisão diferente contigo, basicamente é com relação a isso. Ou porque ela está buscando evitar o sofrimento, ou porque ela está buscando prazer. E às vezes a decisão dela não é com o intuito de te afetar, mas vai acabar te afetando porque você vai levar isso para o teu lado pessoal. O que eu quero trazer nessa reflexão, já que a gente tem essa questão, seria o seguinte: zona de conforto. Por que as pessoas se mantêm nessa zona de conforto? É o próximo slide, ok? Por que as pessoas se mantêm nessa zona de conforto, que eu gosto de chamar de zona de segurança? O que faz as pessoas ficarem paradas ali? Muitas vezes é porque elas estão evitando dor e sofrimento. Elas ficam ali para evitar dor e sofrimento. Ninguém fica naquela zona de conforto que é desconfortável porque quer. O cara tá, vamos dar um exemplo, meu filho está aqui. Enquanto a fraldinha dele não gela, ele está cheio, com a fralda cheia, mas está tudo bem para ele. Às vezes a gente sente o cheiro e troca antes. Mas quando ele começa a ficar chato é porque já está há um tempo. Isso acontece no nosso dia a dia. Desculpa a expressão, mas tem muita gente sentadinho que nem um neném na fralda. E está tranquilo, porque não está incomodando ainda. Ou às vezes até está, mas o cara vai mais um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Mas ele fica ali. Então o que a gente fala é o seguinte: essas pessoas, elas são escravas que têm medo da liberdade. Elas são escravas, elas têm consciência disso e elas têm medo da liberdade. O medo, lembra que eu falei para vocês? Ele é ruim quando trava. Se ele está na tua vida, nesse momento, travando, ok, está na hora de você refletir. Em Provérbios 14:14, quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Aumento de produtividade. Isso envolve um software, isso envolve um conhecimento que você não tem, isso envolve um assistente, isso envolve um parceiro. Se você não pode, você de repente tendo alguma coisa que possa agregar ao teu trabalho, isso vai te trazer melhor remuneração, maior eficiência, investimento em conhecimento principalmente, você vai se especializar, isso vai agregar valor ao teu trabalho. Ok? Pode finalizar essa sequência de slides, por gentileza. Como é que a gente fala? Quando você fala de conhecimento, o que você entende por conhecimento? Ninguém, gente. Estudar é uma das formas de conhecimento e praticar. Você pode ter conhecimento pela prática. Então, quando você tem o conhecimento, você faz o teu conhecimento, pratica e repete. Na sequência disso, você vai ter excelência. Conhecimento, prática e repetição te leva à excelência. Aquilo que você não sabe fazer, quando a gente fala de medo, qual é a situação que eu recomendo para vocês? Já que você tem o conhecimento, prática, você sabe que isso é uma sequência, o conhecimento, a prática e a repetição te leva à excelência. Se você tem medo de estar aqui, o meu conselho é, esteja aqui. Se você tem medo de empreender, abra um negócio. Se você tem medo de, de dirigir, vai dirigir. Enfrenta o teu medo. Na medida em que você enfrenta o teu medo, esse medo tende a diminuir. Por quê? Conhecimento, prática, repetição vai te levar à excelência. Eu quero deixar para vocês agora, para praticamente finalizar, algumas perguntas aqui. Isso não é para julgar. Partindo do princípio que no meu trabalho como coach não existe julgamento. A gente busca, que é o mais difícil, olhar pelos olhos do coach, olhar pelos olhos de quem está na nossa frente, para buscar entender as razões que o impedem de ter resultado. Para quem não conhece, coaching nada mais é do que você olhar o estado atual da pessoa, fazer uma projeção para o estado futuro e trabalhar com ela um planejamento para que ela chegue lá. Basicamente é isso. E é uma metodologia que foi validada cientificamente. Então isso quer dizer que funciona. Então, dentro desse conceito, a pergunta seria: que tipo de profissional você é? Aquele que por medo abre mão do animal no arado e perde a oportunidade de uma colheita mais abundante, que foi o que nós trouxemos naquele versículo, ou aquele que se arrisca, investe em você mesmo, buscando se conhecer e também conhecer o que te levará para o próximo nível? A gente está falando aí de mindset. Existe uma situação de mindset fixo e mindset de crescimento. Ok, na sequência, a próxima pergunta. Mais uma vez, que tipo de profissional você é?
É o que faria nesse momento, né? E o que faria nesse momento para aumentar sua produtividade, mas que ainda não esteja fazendo. Pensa, gente, eu tenho certeza absoluta que todos aqui, se olharem para o dia a dia, vai dizer, se eu fizesse isso, eu poderia ter um resultado melhor. Não existe ninguém perfeito, eu inclusive. Eu sou um procrastinador nato, eu luto com isso todos os dias, e eu sei que eu sou, então eu me esforço demais para ter resultado, mas eu sei disso, eu tenho consciência, e a partir da minha consciência, eu mudo a minha atitude. Então, é aí que vem a questão de você ter essa percepção de você. E a última pergunta dessa sequência é o seguinte, que tipo de profissional você é? Diante do que a gente falou, você se enxerga como original ou como cópia? Você está seguindo o caminho de alguém ou você está buscando o teu caminho? Ah, mas isso aí não dá resultado. Minha mãe está aqui. Quando eu comecei na época da fotografia, todo mundo falou, inclusive ela, que não daria certo. Eu fui referência no estado do Paraná e Santa Catarina, na minha área, quando eu decidi ser fotógrafo. Eu fiz o melhor do que eu podia fazer no momento em que eu decidi fazer. Mesmo que eu tivesse todo mundo dizendo, não vai dar certo. Lembra da fé? Eu tinha fé em mim que eu conseguiria. É isso que eu estou falando para vocês. Então, a sequência diz, toda mudança acontece a partir do momento de uma necessidade de mudança e da coragem de você recusar o óbvio. Qual é o óbvio da tua vida que você quer recusar nesse momento? Qual é a necessidade de mudança que realmente é uma necessidade para você mudar? Ah, eu preciso ir na academia. O que te impede de realmente ir na academia? Ah, eu preciso ter uma agenda. O que te impede realmente de ter uma agenda? Ah, eu preciso frequentar a igreja mais vezes. O que te impede de vir mais vezes na igreja? A decisão é tua. Nesse último slide aqui, ali diz o seguinte, mudanças são singulares e às vezes incômodas. Ninguém está dizendo que é fácil. É simples, mas não é fácil. Vai exigir esforço. Mas podem ser efetivas quando você decide por elas. Você tem que tomar a decisão por elas. Então, este é o seu momento. Não é a segunda-feira. Não é depois das férias. Momento de decidir é agora. Quando você decide parar de fumar, é já. Quando você decide que vai emagrecer, é agora. Quando você decide que vai fazer alguma coisa, é imediatamente. Porque se você começa a deixar para depois, o nosso corpo tem uma tendência de relaxar. E lembra daquela questão de decisão? Entra na questão de agenda e às vezes você não dá prioridade e isso vai acabar no esquecimento. Então, próximo slide, por favor. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, aqui, ó, essa pergunta. Você verdadeiramente recusaria o óbvio da cópia para ter uma melhor versão original de você mesmo hoje? Quem responde sim, levanta a mão, por favor. Todo mundo quer ser cópia? Poucos querem ser original, hein? Poucos querem ser original. Não deu metade dessas pessoas que estão aqui. Será que você não levantou a mão porque você está com receio de mim ou de você? Quem efetivamente te impediu de levantar a mão? Eu acho que vale a pena você refletir. Então, na sequência é o seguinte. Nós vamos sortear 4 livros. Esse sorteio não vai ser agora. Mas aqui a gente já vai ver quem vai decidir em ter uma coisa ou outra. Se você quer participar do sorteio, eu vou passar no próximo slide. Tem esse daqui, que eu vou falar sobre ele, e na sequência tem a fanpage. Entra na fanpage. Se não conseguir entrar agora, entra hoje, quando chegar em casa. Entra no Messenger e deixa uma mensagem dizendo, eu vou colocar você no sorteio do livro e vou abrir para vocês a possibilidade, volta um slide por gentileza, abrir para vocês a possibilidade de ganhar um presente. 1 hora, quando a gente fala 1 hora, necessariamente não são 60 minutos. Essa 1 hora pode ser resumida em 20 minutos, mas 1 hora seria a possibilidade de você ter uma mentoria online, gratuita, comigo. Se você acha que de repente isso fez sentido para você e uma conversa comigo pode te ajudar, entra lá na fanpage, vai lá no Messenger e fala assim, eu vou colocar você para o sorteio de um livro
e vou colocar você nessa hora de mentoria. Só para a gente poder finalizar, pode deixar a última página para o pessoal pegar os dados, por gentileza. Eu queria que vocês me dissessem o seguinte: quem aqui lê um livro por ano? 2, 3, 4. Quem lê 10 livros por ano? Isso é ótimo. Vocês estão vendo o seguinte: o meu desafio para este ano são 20 livros. 20 livros. O meu desafio pessoal. E eu não estou só lendo livros de autoajuda, não, nada a ver. Livros direto, qualquer tipo, que eu acho que são importantes para mim. O que a gente está percebendo é que no Brasil, a média de pessoas que leem livro é de 0,25, digamos assim, 1/4 de um livro por ano. Ou seja, o brasileiro lê em média um livro a cada 4 anos. Gente, se a gente não lê, lembra do machado? Se você não afia o teu machado, como é que você espera ser mais eficiente na derrubada das árvores? Então, o que eu quero desejar para vocês nesse momento é o maior do sucesso. Se você está na faculdade, esse é o momento de você poder fazer a diferença. Esse é o momento de você buscar ter o melhor resultado. Ok? Quero agradecer mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para fazer a diferença na vida de vocês hoje. Obrigado. Quero agradecer ao Akan. Se você não pegou os dados dele, pegue. Eu fiz essa hora de mentoria com ele, foi espetacular, é uma mudança. Você fica com um norte, é sensacional. Eu queria conhecer quem está nos visitando. Você ergue a mão, nós queremos entregar um cartão para você, link surpresa, que nós queremos pegar os seus dados. Você preenche para nós, por favor, e nós queremos deixar um brinde do nosso projeto com vocês. Daí atrás, ali tem o nosso balcão. Eu peço a vocês que vão ali e deixem o cartão para trocar pelo brinde. Eu quero passar o nosso próximo evento. O nosso próximo tema é empreendedorismo, empreender com visão do futuro. Será no dia 2/8, na primeira quinta-feira do mês de agosto. Esperamos todos vocês. Para a nossa próxima palestra, eu queria apresentar o Jefferson Caco. Ele é economista, ele é cofundador e diretor comercial da EAD Box, que é a maior startup de educação do sul do Brasil. Em outras palavras, é uma plataforma de cursos online. Vamos receber o Jefferson, ele vai falar um pouco da empresa dele. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é uma honra receber o convite e bater um papo aqui com vocês. Eu tenho recebido convites de empresas como Electrolux, Volvo, Nissan, Renault, para falar com CEOs, para falar com diretores sobre empreendedorismo, sobre inovação. Recentemente, eu fiquei um mês no Vale do Silício aprendendo bastante, me desenvolvendo. E a coisa que eu mais gosto na minha vida é servir. Servir aos meus irmãos, servir às pessoas que eu caminho. Por isso eu me sinto tão feliz de estar aqui com vocês. Esse bate-papo eu vou, na verdade, dividir ele em 2 etapas. A primeira etapa, eu acho que para vocês entenderem o meu atual momento, é importante entenderem o meu passado. O meu passado diz muito do que eu sou hoje e do que eu tenho buscado na minha vida. E o segundo momento será onde eu vou compartilhar um pouco mais da empresa em si, que o Gui acabou de apresentar. Tem um versículo em Tiago 1, do 2 ao 4, que diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Graças a Deus pelas palavras que o Senhor nos deixou. Bem, a minha história ela é bastante triste. E eu preciso compartilhar com vocês, porque eu acho que
quando a gente passa por algumas dificuldades, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente aprende com o sofrimento, o ideal não é aprender com o sofrimento, mas em algumas situações a gente acaba aprendendo com ele, nós nos transformamos uma pessoa melhor. Nós aprendemos com os nossos erros, nós aprendemos também com os erros dos outros, e no meu caso eu aprendi com os erros da minha família. Eu sou fruto de um relacionamento que não deu muito certo. O meu pai, ele acabou engravidando a minha mãe com apenas 16 anos de idade. Ela tinha 16, ele tinha 20 e poucos. Ela era uma estudante ainda do ensino médio, estava para finalizar, e ele só tinha o ensino médio. O interessante é que o meu pai, ele não tinha uma profissão definida. Ele era o famoso bon vivant. O que é o bon vivant? O bon vivant é aquele que gosta de brigar, que gosta de aprontar, que gosta de estar com os amigos, que não tem compromisso com nada. E a minha mãe era aquela mocinha estudiosa, irmã de mais 8 irmãos, entre homens e mulheres, era a caçula. Então, tinha um protecionismo bastante grande com ela. E quem foi engravidar primeiro da família? Ela. Não escutou os conselhos dos pais e aconteceu na gravidez precoce. Então, desde pequeno, eu já fui rejeitado, porque nenhuma moça quer engravidar com 16 anos sem estar planejado. Nenhuma família quer ter uma criança tão jovem, de duas pessoas que ainda não têm um futuro definido, não têm uma profissão definida. Só que eu fui concebido nessa circunstância. O interessante é que, após a minha mãe ficar grávida, ela começou a morar, assim, muito cedo com o meu pai. E depois vieram mais 2 irmãos. Veio uma irmã e um irmão. Quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, a minha irmã tinha apenas 6 e o meu irmão tinha 1 aninho. Pensa, 3 crianças totalmente inocentes, totalmente sem experiência alguma. E nessa idade, com 8 anos, eu comecei a vivenciar algumas coisas que é difícil de contar, mas realmente são coisas que eu preciso compartilhar com vocês. Alguma delas, por exemplo, eu via meu pai batendo na minha mãe quase que semanalmente. Eu via meu pai chegando alcoolizado, discutindo com todo mundo. Era nítido não só para mim, mas para toda a minha família que meu pai, ele traía minha mãe, não com uma mulher, mas com várias mulheres. Ele visitava prostíbulos, ele tinha outros relacionamentos extraconjugais. Ele era uma pessoa extremamente violenta, todas as festas de família ele brigava com os cunhados dele. Então, eu cresci vendo isso. E eu, na minha cabeça de 8 anos de idade, eu falava, por que a pessoa que é para ser referência para mim, paternidade natural aqui, faz todas essas coisas? E eu amava minha mãe e meu pai. Mesmo meu pai fazendo todas essas coisas, você, como uma criança de 8 anos de idade, você vai odiar seu pai? Você simplesmente não entende aquilo que está acontecendo. Você é muito confuso ainda naquele momento. Você não tem experiência. Você não tem um acompanhamento de outros adultos maduros, porque você convive só com a sua mãe, com o seu pai. Então, essa foi a minha realidade. Até os meus 8 anos de idade, ver meu pai batendo na minha mãe, chegando bêbado, arrumando confusão. Ele era uma pessoa assim que realmente não tinha o que pegar de exemplo. O único exemplo era não faça o exemplo dele. Era a única coisa que eu consegui aprender com isso. Por que eu falo que esse tipo de situação foi até os meus 8 anos? Porque quando eu tinha 8 anos, o meu pai simplesmente, por essa vida promíscua que ele tinha, ele já estava com 30 e poucos anos, ele arrumou uma namoradinha de 16 anos, metade da idade dele, abandona minha mãe, que era do lar, cuidava das 3 crianças, e foi ter uma vida extraconjugal. A minha mãe nunca foi casada no papel com ele, então não conseguiu nada, minimamente uma pensão para cuidar das crianças. E aí ele começa esse novo relacionamento com essa moça jovem, e a minha mãe ficou sem chão, sem norte, o nome que vocês quiserem utilizar, mas você pensa uma mulher que se dedicou toda a sua juventude cuidando de 3 crianças, se dedicando ao homem que ela tinha, mesmo que ela fizesse ela sofrer tanto. O primeiro amor é sempre aquele que você não consegue abandonar, tal. Foi muito difícil para ela. E aí ela, com muita vergonha, voltou a morar com os pais dela. E o interessante é que, junto com os pais dela, moravam outros irmãos também. Boa parte desses 8 irmãos ainda continuava na casa dos pais. E aí veio aquela onda do preconceito. Tá vendo? Nós falamos que ele não prestava, que ele não servia, que não ia dar em nada. E aquele preconceito que nada ajuda, nada contribui, porque ela sabia que tinha errado. Ela sabia que tinha feito escolhas que
longe de serem as mais corretas, e foram, junto com ela, o meu irmão, de 1 aninho, e a minha irmã, de 6 anos. Eu fiquei sendo criado pelos meus avós, por parte de pai. Eles ficaram com tanta dó da minha mãe e falaram, deixa que o Caco a gente cuida. E aí a minha mãe, claro, muita vergonha, muito preconceito, morando com os pais. Os pais até que meio em silêncio, mas os irmãos tinham muito preconceito com ela. 2 crianças junto com ela, então era um fardo, porque ela não tinha uma profissão definida, ela começou a procurar emprego, começou a ir muito difícil. Quando as coisas estão ruins, elas podem piorar, e foi isso que aconteceu mais uma vez. Pouco mais de 1 ano após meu pai abandonar a minha mãe, numa noite, ele estava com a namorada dele no centro da cidade, lanchando, e dessas rixas que ele tinha com diversas pessoas pela cidade, um desses caras era um bandido. Esse bandido decidiu se vingar dele e assassinou o meu pai numa noite com mais de 12 tiros. A menina que estava com ele recebeu um tiro na perna, tal. Enfim, 1 semana antes de eu completar 9 anos de idade, o que eu recebo de presente de aniversário? A notícia do meu pai, de madrugada, que ele tinha sido assassinado. E na minha cabeça, poxa, o que está acontecendo? O que está rolando? Não entendia nada disso. E foi um trauma para mim, porque você perde seu pai com muito mais idade, e não, na maioria das vezes, não é de uma forma trágica como essa, assassinado. Foi triste, foi difícil, mas, enfim. A minha mãe ficou totalmente desesperançada, ela já estava muito mal, ela falou, agora que o meu ex-marido ainda faleceu, eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. E qual foi a decisão que ela tomou? Com muita vergonha, mas com a necessidade de criar os filhos, ela saiu do interior de São Paulo, da cidade onde toda a minha família morava, junto com o meu irmãozinho, que na época estava com 2 anos, e a minha irmã já estava com 7 anos de idade, e foi para a capital, em São Paulo, ser empregada doméstica, porque ela estava com muita dificuldade de conseguir um emprego que pagasse mais, e ela precisava se sustentar, ela nunca foi de ficar parada, para ela não tinha essa, tenho vergonha disso, daquilo, ela é uma guerreira, ela é referência para mim até hoje. E antes de ela ir embora para São Paulo, eu sentei com ela e falei, mãe, deixa eu te falar um negócio, eu nunca vou te fazer chorar, primeira coisa. Segunda coisa, eu ainda vou dar orgulho para você. Eu vou ser um homem que você vai poder olhar e falar, eu me agrado do filho que eu tenho. E a minha mãe foi para São Paulo, capital, com os meus 2 irmãos. Eu fiquei sendo criado pelos meus avós. Só que assim, a minha vida continuou difícil, porque os meus 2 avós eram analfabetos. E eram muito pobres. Então, dia dos pais, meu pai tinha falecido. Dia das mães, ela estava em São Paulo, capital, trabalhando de empregada doméstica. Dia das crianças, eu não tinha presente, nós não tínhamos dinheiro. Natal, não tinha o que comemorar, o Ano Novo, também não. Essa era a minha vida, com 9 anos de idade. Uma criança sem perspectiva, uma criança que viu muitas coisas ruins, e uma criança que não tinha referenciais na família. Na minha família, nunca, naquela época até então, não tinha ninguém com formação superior. A maioria tinha migrado do interior da roça para a capital, então eram operários. E eu estudando em colégio público, porque minha família não tinha condição de dar um ensino melhor para mim, meus avós eram analfabetos, não me ajudavam nos estudos, porque eles também não sabiam. E aí eu falei, Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um ser humano melhor. Detalhe que eu não conhecia Jesus, ninguém na minha família conhecia Jesus. Com 12 anos eu começo a trabalhar. O que uma criança de 12 anos faz? Brinca ou estuda. O que eu fazia? Estudava e trabalhava. Com o que eu trabalhava? Com ofícios bastante simples. Quais eram esses ofícios? Eu juntava latinha na rua, vendia o quilo do alumínio, eu vendia sorvete, eu entregava botijão de gás. O que arrumassem para mim, eu fazia. Porque eu falava, não tenho nada a perder. E se eu quero alguma coisinha, se eu quero ir na excursão do colégio, eu tenho que ter o meu dinheiro. Se eu quero comer um chocolate, eu tenho que ter o meu dinheiro. Se eu quero sair com os meus amigos, eu tenho que ter o meu dinheiro. E os meus avós não tinham essa condição. Com 12 anos, eu começo a trabalhar pesado. E com 14 anos, eu prestei um vestibulinho para o Senai, passei no ensino técnico, fazia elétrica industrial de manhã, fazia um estágio numa indústria à tarde e o ensino médio à noite. Minha vida já era ocupada, inteirinha, o tempo inteiro. Eu não tinha tempo para brincar ou para descansar. Era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar.
E aí, estudando à noite, no colégio público, eu passei por um outro sofrimento. Eu comecei a apanhar de alguns alunos. Por quê? Na época, tinha alguns dependentes químicos, e eles cobravam como se fosse um imposto. Olha, me traz dinheiro, ou me traz bolacha, ou me traz... E eu não tinha dinheiro, não tinha essas coisas. Então, o que eu fazia? Às vezes eu falava, cara, quer me bater? Bate, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer para você. Passei por algumas situações dessas. Também foi forjando o meu caráter, foi me fortificando, eu fui aprendendo com aquilo. Falar, cara, ok. 14 anos eu coloquei na cabeça que eu iria passar numa universidade pública. Por que numa universidade pública? Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma privada. E segundo, que na época não existia FIES, ProUni, Enem, não tinha. Não tinha. Ou você vinha de uma família que tinha uma condição muito boa, que pagasse um colégio privado e depois pagasse um cursinho, ou você não estudava. Essa era a realidade. Tá bom. Comece a estudar sozinho com 14 anos, de forma muito clara, eu vou passar, eu vou passar. Encontrei algumas pessoas que falavam, que é isso? Passar em universidade pública, vindo de ensino público? Impossível. Tem um versículo em Jó 31:18 que diz, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se fosse o seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Eu creio nessa passagem. E uma outra passagem, em Efésios 3:20, diz, aquele que habita em vós é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme a tua vontade, mais do que pedimos, mais do que pensamos, pelo poder que opera em nós. É interessante que eu comece a estudar, com muito cansaço, né? Fazendo o Senai, ensino técnico de manhã, estagiando à tarde, como operário numa indústria, na área de elétrica industrial, fazendo ensino médio à noite, e sofrendo, apanhando muitas vezes, e ainda tendo que estudar. Mas eu falei, eu vou passar numa universidade pública, eu não sei como, mas eu vou me dedicar aos estudos. E com 16 anos, para a glória de Deus, eu passei em 2 universidades públicas aqui no Paraná. Então, passei no curso que eu queria, que era economia. Eu queria trabalhar com finanças, com números, com o mercado financeiro. E eu passei. Eu passei e eu tinha um grande desafio. Eu iria sair de uma cidade de 100 mil habitantes para ir para uma outra cidade, que era Londrina, de 500 mil habitantes. Eu tinha apenas 16 anos. Eu passei, eu estava na metade do 3º ano. Não tinha nem terminado o 3º ano, já tinha passado, estava muito feliz. Daí, o segundo desafio era que minha família não tinha condições de me ajudar com aluguel ou com alimentação. Eu iria para uma cidade com as minhas próprias condições. Como eu tinha juntado um dinheirinho, sempre trabalhei, eu falei, ok, vou encarar esse desafio. Fui para Londrina. Londrina foi interessante, eu cheguei lá com 17 anos, e na minha sala eu era o mais jovem, eu era o mais caipira, vim do interior, para mim era tudo muito novo. Nunca tinha ido no cinema, num shopping, então, eu nem sabia direito o que era isso. McDonald's, eu achava, nossa, eu vou no McDonald's. Era engraçado esses negócios. E na minha sala, metade, não posso generalizar metade, mas pelo menos 1/3 era dependente químico, ou de maconha, ou de cocaína, ou de crack, e aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, poxa, uma galera tão inteligente, de boa formação, com uma família legal, tal, nas drogas. Era ter festa de república, drogas. Era todo mundo bebia ou fumava, era a coisa mais normal do mundo. Eu nunca bebi um copo de cerveja na minha vida. Eu nunca fumei um cigarro. Por quê? Porque meu pai fazia todas essas coisas. Eu falava, eu não vou ser igual ao meu pai. Não é uma religião para mim, não é um crentez. É um aprendizado que eu tive. Cada um faz o que quiser da vida. Eu sabia o que eu faria da minha vida. E na minha vida não teria bebida alcoólica, não teria cigarro ou qualquer outra coisa que me levasse ao vício. Então, as festas de república, eu ficava de boa, assim. Tipo, pessoal, você não vai beber nada? Não, não vou. Por quê? Porque eu não quero. E às vezes eles iriam fumar uma maconha, alguma coisa, eles fugiam de perto de mim. Por quê? Ficavam constrangidos, porque sabiam que eu não topava e que eu não iria aceitar. Então eles iriam para o lado, se eu fosse para cá, eles iam para o outro. Ficavam constrangidos de estarem perto de mim. Não conhecia Jesus ainda. É importante ressaltar esse detalhe. Bem, com 17 anos, 1º ano da universidade, 17 anos, 1º ano da universidade, começa as minhas maiores dificuldades. Quais? Passar necessidade, passar fome. Não consegui um emprego em Londrina com essa idade de quartel. Ninguém quer te empregar como estágio, como CLT, qualquer coisa nesse sentido. Meu pouco dinheiro que eu tinha acumulado na minha infância foi acabando. Então,
o meu dia a dia era uma refeição por dia, só o jantar. R$ 1,90 no RU da universidade. Eu achava caro. Não tomava café da manhã, não almoçava. Final de semana o RU estava fechado, o que eu fazia? Comia miojo. O pessoal fala se eu odeio miojo hoje. Não, não odeio. Quando eu como aquilo, eu me recordo. E o passado serve não para você viver no passado, mas para você aprender com o passado. Então, é isso que eu faço na minha vida. E aí, sofrendo, me alimentando mal, passando dificuldade, não conseguia, às vezes, pagar o aluguel da República. E, graças a Deus, por 2 caras que eu dividia, porque eles olhavam minha sofrência e ficavam com dó de mim. E falavam, poxa, cara, tudo bem, paga no mês que vem. Mas eu pagava. Muita dificuldade. Quando eu completei 18 anos, um banco famoso, multinacional, abriu uma vaga para estagiário da área empresarial que eles tinham. Não era na agência, era no escritório do banco. Se inscreveram lá 33 candidatos, tinha uma única vaga. E eu fui lá, fiz prova de português, matemática, Excel, conhecimentos bancários, lógica, redação. E, para a glória de Deus, eu fui o aprovado. Dessas 33 pessoas, eu entrei em 2005, ganhando R$ 800 no Banco Santander. Eu me sentia o máximo, porque agora eu poderia almoçar também. E parte desse dinheiro era para o almoço, a outra parte eu mandava para minha mãe, para ajudar a pagar o aluguel dela, e a outra parte eu mandava para minha irmã, para ajudar ela com um cursinho comunitário. Eu queria que ela tivesse mais oportunidade do que eu. E foi bom isso daí, me forjou bastante o caráter. Foi bom que, ao final quase da faculdade, quando eu estava com 22 anos, o banco chegou para mim e falou, Jefferson, a gente quer te promover para gerente da área empresarial, só que tem uma coisa, é em Curitiba, você topa? Eu falei, poxa, promover a gerente, ganhar mais, com 22 anos, para a capital do Paraná, para mim está ok. Claro que eu topo, fiquei super feliz, foi uma honra, uma alegria. E eu fui o gerente mais novo do Santander no Brasil, dessa área empresarial, com apenas 22 anos. Me promoveram, me mandaram para Curitiba. E foi uma segunda mudança na minha vida, porque eu saí de uma cidade de 100 mil habitantes no interior de São Paulo, fui para Londrina, 500 mil habitantes, e em 2008, setembro de 2008, vim para Curitiba, 2 milhões de habitantes. Setembro agora completam 10 anos que eu estou em Curitiba, graças a Deus. Cheguei aqui, setembro de 2008, novamente, meu novo estágio de caipira, porque eu saio de uma cidade do interior para vir para uma capital. Na época não tinha muita tecnologia, os mapas, as coisas eram no mapa, não tinha GPS e tal. Não conhecia ninguém em Curitiba, assim como eu não conhecia ninguém em Londrina. Era tudo muito novo, eu não conhecia Jesus ainda. Vim para Curitiba, comecei a trabalhar no Santander e o mundo se abriu à minha frente. Comecei a receber propostas e mais propostas de outros bancos. Depois do Santander, eu recebi uma boa proposta para o Banco Itaú. Depois do Banco Itaú, eu recebi uma excelente proposta para o Banco Votorantim. Depois do Banco Votorantim, eu recebi uma excelente proposta para o Citibank, sempre ganhando quase o dobro, sempre ganhando mais, muito jovem. E fui tendo oportunidades. Hoje eu conheço mais de 20 países pelo mundo, tive oportunidades únicas, tal. Pude ajudar minha família, comprei casa para minha mãe, enfim. Hoje tenho uma condição que dou glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Só que eu quero voltar um pouquinho. Enquanto eu estava trabalhando nesses bancos que eu comentei, algo começou a movimentar no meu coração. Eu falei, eu não nasci para ser empregado. Eu nasci para servir de uma forma diferente. E aquilo começou no meu coração desde que eu cheguei em Curitiba, em 2008. E o que era isso? Eu queria empreender, eu queria construir algo, eu queria mudar e transformar a vida das pessoas. E aí isso foi me incomodando. Em 2010 eu comecei a me juntar com alguns amigos, investir num negócio, investir em outro, fazer alguns testes, alguns deram certo, outros nem tanto. Tentei trazer uma empresa americana para representar aqui no Brasil, no segmento da educação. A empresa falou, não, esses jovens aí, cara, não vamos confiar nesses caras não, o que eles querem, o que eles sabem da vida. E eu comecei a empreender, mesmo trabalhando em banco. Pegava o bônus que eu ganhava semestralmente no banco e investia em algumas coisas. Perdi muito dinheiro, mas aprendi bastante também. A gente aprende com os erros. É engraçado que em Efésios 3:20, em Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E um aprendizado que eu trago também é: Deus não une
pessoas, ele une propósitos. E eu conheci algumas pessoas que eram do propósito de Deus eu ter conhecido. Dentre eles, o meu sócio. Em 2010, a gente começou um negócio. Em 2012, esse negócio começou a decolar um pouco mais. Chegou em 2014, o negócio já estava indo bem. Indo bem assim, já estava com 10 pessoas, com os 10 primeiros clientes, tipo, indo bem, mas pequenininho. Só que aí eu tinha um trade-off, porque eu estava no banco e estava para receber uma promoção, para assumir um cargo ainda maior, talvez me mandassem para São Paulo, ou ajudar a empresa, porque eu ajudava a empresa, mas nos meus horários vagos e nos finais de semana, e eu queria contribuir mais. E aí um dia eu falei, Deus, o que você quer para a minha vida? Ele falou, Jefferson, eu quero que você transforme a vida de pessoas assim como eu tenho transformado a sua. Ele falou, Jefferson, você nunca teve nada a perder na sua vida, e não é agora que você vai ter. Eu te tirei do nada, e do nada eu posso te colocar a qualquer momento. Sou eu que coloco os sonhos no seu coração, sou eu que te dou discernimento, sou eu que te dou a sua energia, sou eu que abro os caminhos para você, o que você tem que fazer é corresponder ao que eu tenho. E para mim foi muito difícil, porque eu tinha um excelente salário no banco, ganhava um salário de executivo sênior, e se eu abrisse mão de tudo isso daí, eu iria para ganhar 1/4 do que eu ganhava. Então, era uma restrição financeira, um dos primeiros impeditivos. O segundo impeditivo era a questão, assim, como que eu chego para minha família e falo, olha, eu alcancei tudo o que eu queria, estou ajudando vocês, agora vou largar a mão de tudo isso daí e vou empreender, vou arriscar. As famílias mais tradicionais não estão acostumadas a isso. Estão acostumadas ao cara ficar 20 anos numa empresa, 10 anos, 15 anos, construir uma carreira. E o que eu menos queria para mim era uma carreira. Eu queria uma vida da qual eu me orgulhasse e, acima de tudo, que eu honrasse a Deus. Só que, em 2010, eu me converti. Eu aceitei a Jesus, numa igreja aqui do lado, na Alcance, de onde eu estou até hoje. Eu encontrei Jesus, fui apresentado a Jesus, e de 2010 até 2014 ele foi trabalhando no meu coração e falando, Jefferson, seu ministério é com os empreendedores, é na área de tecnologia, eu quero que você impacte essas pessoas. Tem pessoas que são chamadas para serem mestres, outras para serem pastores, outras para serem evangelistas. Eu fui chamado para influenciar no meio dos empreendedores com a educação e com a tecnologia. Eu falei, ok, Deus, está claro o que você quer para a minha vida. Eu vou corresponder. E aí eu fui falar com a diretora de RH do Citibank. Vou pedir as contas. Ela, o quê? Eu falei, vou pedir as contas. Falei baixinho assim, né? Dela, Jefferson, você é o nosso futuro, a gente tem cargo para você. Eu falei, não, você não está entendendo, eu quero pedir as contas. Dela, tá, mas vamos aumentar o seu salário, nananã. Eu falei, não, eu quero pedir as contas. Dela tentou mais uma vez, o que você quer? Eu falei, eu não quero nada, eu só quero corresponder ao que Deus tem para a minha vida e seguir o meu chamado. Claro, ela não entendeu nada, porque ela é secular, ela falou, o que esse doido aí deve estar iludido, né? Deve estar vendo muita historinha no Netflix tal, e está querendo inventar moda. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, a gente não precisa de uma massagem. Sabe quando você fica sentando torto na cadeira, está doendo? Precisa de uma massagem. Às vezes, você precisa de uma mudança de postura. É isso que nós precisamos. É mudar a nossa postura. Não simplesmente uma massagem espiritual ou um afago emocional. O que a gente precisa é mudar de postura. E, naquele momento, eu sabia que eu precisava mudar a minha postura. Eu pedi as contas do banco, vim para uma empresa que eu ajudei a construir, que eu me orgulho muito, muito, muito. Essa empresa hoje tem mais de 180 funcionários. Parece pouco, né? Mas para um empreendedor que começou do nada, com outros sócios, tudo orelha seca como eu, tipo, legal pra caramba. Nós vamos terminar o ano com 250 pessoas, o ano que vem com 400 pessoas. Esse é o nosso sonho? Não, esse é o nosso planejamento. Nós recebemos um aporte de um fundo de investimento em dezembro do ano passado de 4 milhões, que é para o nosso plano de internacionalização. Hoje nós temos mais de 1.000 clientes, 15% fora do Brasil, clientes como TOTS, como Heineken, como Faber-Castell, como Smart Fit, como Renault, Nissan, enfim, clientes de todos os portes. Nós desenvolvemos uma tecnologia
uma plataforma de ensino online, onde todas essas empresas podem usar essa tecnologia para colocar os seus cursos, colocar os seus treinamentos, treinar essa galera, tirar relatórios, fazer transmissões ao vivo, emitir certificados, vender curso, enfim, uma infinidade de coisas. Acessar os cursos pelo app offline, como se fosse Spotify, sem consumir o pacote de dados, é uma solução bastante disruptiva. Recentemente, a gente ganhou um prêmio pelo valor econômico, como uma das 100 startups mais inovadoras do Brasil. A gente já foi acelerado por uma incubadora do Vale do Silício, ligada ao Google. Muitas coisas legais estão acontecendo na nossa empresa. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu até anotei aqui: nos falta sermos ousados para sermos usados. Fazer a obra de Deus sem unção é presunção. Eu queria fazer, às vezes, a obra de Deus, mas eu não tinha presunção para isso. E eu comecei a ter mais presunção. Eu falei, não, Deus, eu vou corresponder ao que você tem. E uma outra coisa é que, às vezes, Deus fala aos nossos ouvidos. Às vezes não, quase todos os dias, na verdade. Nós que não escutamos ou nos fingimos de despercebido. Deus nos deu uma coisa muito preciosa que chama livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É você poder tomar as suas escolhas. Independente de elas serem boas ou ruins, Deus te dá a oportunidade de você escolher os seus caminhos. Quando você acorda, você escolhe: vou continuar deitado ou vou levantar? Vou vestir essa roupa ou aquela? Vou tomar isso de café da manhã ou não? Você chega no trabalho, se a pessoa vem falar um problema, você vai reagir negativamente ou positivamente com essa pessoa? No fim das contas, quase 100% do que acontece na sua vida é por culpa própria. Nós aqui delegamos. Eu sou assim porque fulano me fez isso. Eu sou assim porque... Gente, era para eu ser um dependente químico. Era para eu ser um revoltado. Era para eu ter um monte de muletas na minha vida e justificar um monte de coisa e falar, não, porque meu pai foi isso, porque meu pai foi aquilo, porque eu não tinha condições. Não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, um pequeno vídeo do nosso ambiente de trabalho. Eu tinha outras coisas para mostrar, mas hoje eu estou muito à vontade aqui com vocês. Eu quero fazer algo descontraído. Por gentileza, se conseguir colocar o vídeo. Um vídeo bem rápido, curto. Poucos highlights ali para mostrar o dia a dia nosso. A gente tem 4 andares num prédio central aqui de Curitiba, para o nosso projeto de crescimento. Tem sido uma bênção. São 180 jovens, no máximo uns 10 são cristãos, então eu tenho um campo missionário todos os dias na minha frente. Todos os dias eu posso pregar para eles, não com palavras, mas com as minhas atitudes. Eu vejo meninas sentando comigo e falando dos seus problemas sem eu precisar assediar ela, sem ela ficar com medo. Não é normal isso nas empresas. Normalmente os gestores têm algum problema. E é interessante que com a nossa vida, com a forma como a gente trata as pessoas, com o tom da nossa voz, com a nossa abordagem, você transforma a vida das pessoas. O amor, elas percebem. As pessoas podem não saber até o que faz um crente, mas o que não faz um crente, ela sabe. Ela já olha na sua atitude e fala, esse daí cara não é um crente, não. E eu não preciso todo dia ficar pregando para eles. Eu preciso ter a atitude de um cristão com eles. Ser sincero, ser transparente. Às vezes precisa demitir, precisa. Conversa com a pessoa, explica. Daí faz parte do processo. Você não vai fugir, afinal você está numa empresa. Bem,
Eu me formei em economia, igual eu comentei para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão estratégica de empresas aqui em Curitiba, um outro MBA em liderança. Comecei também um mestrado pela FGV, tive que trancar por conta das minhas inúmeras viagens a trabalho. Trabalhar numa startup é quase o dobro do que trabalhar numa empresa normal, porque tudo é escasso, tudo é difícil, tudo é um caos, você precisa se desdobrar mais. E aquele ditado, os últimos serão os primeiros, é verdade, porque o empreendedor ele é o último a sair e o primeiro a chegar. Então, ele sempre está ocupado, sempre está correndo. Tal. É um desafio. Por último, e não menos importante, na obra de Deus, nós somos mero e simplesmente um tijolo. Às vezes o tijolo está um pouquinho embaixo, às vezes ele está em cima, às vezes ele está no meio. Mas onde o tijolo estiver, ele está sustentando a obra de Deus. E o que eu me sinto não é nada mais, nada menos que um mero tijolo na obra do Senhor. Onde Ele quiser me colocar, Ele vai me colocar. Eu nunca tive nada a perder na minha vida. Foi sempre o Senhor que abriu as minhas portas, que me mostrou. Quando eu conheci Jesus em 2010, eu falei, eu quero ser um ser humano melhor. Eu quero dar ainda mais orgulho para minha família, eu quero ajudá-los. E hoje uma das minhas maiores alegrias é quando eu sento com a minha mãe, ela fala, Caco, você é a realização de um homem na minha vida. Você era tudo o que eu esperava de um filho. E isso não tem preço. Eu fui o primeiro a me converter da minha família. Evangelizei a minha irmã, evangelizei o meu irmão, a minha mãe, os meus avós. A minha avó entregou a vida para Jesus nas minhas mãos. 6 horas antes de falecer, eu saí daqui de Curitiba, fui para o interior de São Paulo, fiz a oração no quarto com ela. Tive essa oportunidade, a minha avózinha maravilhosa. Outra satisfação, todo final de ano, quando chega Natal ou Ano Novo, eu reúno a minha família, faço um culto com eles. É uma bênção, porque a minha família sempre foi quebrada, destruída, separada por todos esses históricos que eu compartilhei com vocês. E faço um culto com eles. Outras 2 bênçãos, eu fiz o casamento do meu irmão. Eu abençoei eles, eu casei eles. Fiz o casamento da minha irmã também, dei a palavra. Isso tem sido uma alegria na minha vida. Esses dias eu me emocionei bastante. Eu trabalhei por 5 anos no Banco Votorantim, e lá eu tinha um amigo, um cara muito inteligente, gerente também. Ele era gerente de grandes fortunas, assim. E ele é espírita, toda a família dele é espírita. Só que assim, para mim, eu vou ser bem sincero, eu gosto mais de falar para não crente do que para crente. Porque para crente, o pastor já fala bastante e está bem depositado. O meu campo é para não crente. E aí eu sempre tive amizade com esse amigo. Ele me convidava para as festas na casa dele, às vezes no aniversário tinha bebida, eu ficava lá na boa. Eu sempre aconselhei ele com relação a namoro, essas coisas. 5 anos trabalhamos juntos. Tivemos a oportunidade de viajar, fazer um cruzeiro. Tá? Um cara muito gente boa, inteligentíssimo. 2 faculdades. Um cara, assim, não tenho o que falar. Vai virar crente em nome de Jesus. É a única coisa que falta para ele. E daí, saí do Votorantim, fui para outro banco. Não tinha mais contato profissional com ele, mas continuei trocando mensagem, me relacionando. O ano passado, o pai dele faleceu. Ele me mandou uma mensagem emocionada, assim, tipo, Caco, meu pai faleceu, tal, sei que você gosta muito de mim, eu queria compartilhar isso com você. Eu falei, cara, que bênção, tal. Fui lá no velório do pai dele, fiquei com ele. E há uns 2 meses atrás, ele me ligou. Mas antes dele me ligar, ele ficou me bombardeando de mensagem. Sabe aquele amigo que fica... Tipo, cara, não vou ver agora. Principalmente mensagens que não são profissionais, eu só olho antes de dormir. Assim, eu não me deixo levar por WhatsApp, redes sociais, essas coisas. Eu não fico inquieto com isso se eu vejo. Eu não deixo nem notificações, para não ficar incomodado. Só antes de dormir, meia hora ali, eu dou uma olhada. Ele me bombardeou de mensagens no WhatsApp. Ele viu que eu não li, daí o bichão me ligou, né? Cara, ansioso. Ele me ligou e falou, cara, tudo bem, cara. Ele falou, queria conversar um negócio muito importante com você. Eu falei, fala, cara, você está me deixando assustado. Ele falou, então, você sabe, né? Eu vou casar o ano que vem. Eu falei, legal. Então, eu vou casar e você é meu convidado. Eu falei, nossa, velho, nem sabia que eu ia ser convidado, porque eu não trabalho mais com ele, tenho uma amizade assim, mas você sabe julgar quando você vai ser convidado ou não. No fundo, você... Eu falei, não, tudo... Cara, que legal, poxa, que honra. Ele falou, tem uma outra coisa. Eu fui me informar, e eu descobri
que para fazer o casamento, não necessariamente precisa ser um padre, ou um pastor, ou alguma coisa. Pode ser um amigo. E, cara, você poderia fazer meu casamento? Você fala umas coisas bonitas, assim. Daí eu falei, velho, eu fiz o da minha irmã e do meu irmão, e vai ser uma alegria fazer o seu casamento. Daí eu falei, você tem certeza disso? Você sabe que eu sou cristão, né? Daí ele falou, eu sei o que você é, eu te conheço, cara. E é por isso mesmo que eu estou te convidando. Então, amigo espírita, família toda espírita, eu vou ter um campo missionário gigantesco lá no dia do casamento. Eu vou poder falar do amor de Jesus, eu vou poder falar da palavra de Deus. Tanto ele como a noiva dele não são nada nem perto do cristão, apesar de serem pessoas maravilhosas, mas falta o principal, que é reconhecer Jesus como seu único, exclusivo Salvador. E eu vou estar lá, para a glória de Deus, realizando esse sonho dele e dela, e vai ser algo bem especial. Gente, para finalizar, eu queria falar algo bastante importante com vocês. Eu acredito que Deus coloca sonhos no nosso coração. Às vezes esses sonhos ficam adormecidos, às vezes os sonhos ficam um pouco mais pujantes. Mas é o Senhor que coloca isso dentro de nós. E eu acredito que independente da circunstância, independente do seu passado, independente das experiências que a pessoa tem, ela tem a oportunidade de mudar a vida, de transformar, de ter o livre-arbítrio, porque nós conhecemos Jesus. Eu queria convidar quem se sentir à vontade, vir aqui na frente. Eu quero orar por sonhos na vida de vocês. Eu quero orar por renovo na vida de vocês. Eu estou passando por tal... Não importa para mim a situação que você vai vir aqui na frente. Se é por sonhos, se você quer ter um relacionamento mais próximo de Jesus, ou se você quer tomar atitudes no seu dia a dia, se você quer mudar alguns comportamentos. Mas eu creio em atitudes. Eu creio que quando você dá um passo na direção de Deus, Ele também dá um passo na direção. O sobrenatural é com Deus, mas o natural é e sempre continuará sendo com a gente. Gostaria muito, quem se sentir à vontade, venha aqui na frente, quero orar por vocês. Glória a Deus. A palavra do nosso papai diz que em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Eu não tive a oportunidade de conhecer ao Senhor com os meus 10, com os meus 12 anos, ou nascer num lar cristão. Eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus com apenas 22 anos. Mas a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, eu busquei honrá-lo. Eu busquei seguir os caminhos dele. É difícil, no mundo que a gente vive, com tantas ofertas fáceis, com tantas ilusões, com tudo emergencial para ontem, com coisas... A gente toma decisões circunstanciais, levados pela emoção a todo momento. Em 1 minuto você pode estragar a sua vida que você construiu na vida inteira. Mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor tem planos maiores. A palavra diz que os sonhos do Senhor e os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Eu creio nisso daí. Senhor Jesus, eu sou completamente grato pelo seu favor e o seu cuidado na vida de cada um desses irmãos nessa noite. Eu declaro, Senhor, renovo sobre a vida deles. Eu declaro tempos novos. Eu declaro intrepidez, sabedoria, discernimento que vem do céu sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Todo espírito de desânimo seja anulado nesse momento em nome de Jesus. Todo espírito de preguiça seja anulado em nome de Jesus.
Todo espírito, Pai, que deixam eles apreensivos com aquilo que o Senhor tem para a vida deles, seja anulado nesse momento em nome de Jesus. Eu creio em novo tempo, Pai. Eu creio em pessoas sendo despertas para a Tua palavra, fazendo de acordo com os Seus propósitos. Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra possa entrar como flecha fumegante que voa pela escuridão, no mais profundo do coração deles, Pai. Que eles possam reter a Tua palavra, que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que o que foi falado hoje não seja apenas palavras emotivas, palavras circunstanciais, mas que seja o testemunho de uma pessoa que tem sofrido, mas que tem aprendido com aquilo que o Senhor proporcionou. Em nome de Jesus, derrama da sua graça e misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Faça com que, ao sair daqui, eles reflitam sobre as suas próprias vidas, que eles tomem decisões que estão adormecidas, Pai, sejam projetos, sejam escolhas, sejam atitudes, em nome de Jesus, mas que eles saiam daqui diferentes do que entraram. Esse é o meu desejo nessa noite, Pai. Que o Seu Espírito Santo tenha total liberdade, tenha total autoridade sobre a vida dos meus irmãos, que eles se sintam maiores, Pai, porque a Tua palavra garante isso, porque o Seu Espírito Santo é o nosso principal amigo e conselheiro. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, nós Te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus, que a gente possa escutar testemunhos nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos dias, de pessoas que hoje tomaram decisões, que escolheram, Pai, fazer de forma diferente, que nós não sejamos tragados por esse mundo que tenta trazer uma doutrina mundana sobre nós, mas que nós possamos influenciar as pessoas lá fora, Pai. Que o nosso ministério não seja apenas ficar sentado no banco de uma igreja, mas que seja tocar a vida de pessoas, Pai. Que seja transformar esse mundo que jaz o maligno. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Seu Espírito Santo se transforme, Pai, como o maior amigo, como o maior conselheiro, como o maior parceiro todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, quando acordarem, quando deitarem, que eles se alegrem, Pai, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, todo sonho que ficou adormecido, todo sonho que foi apagado, todo trauma que foi causado no passado, seja anulado nesse momento, em nome de Jesus. É o Senhor que tem as palavras sobre as nossas vidas, é o Senhor que sabe o nosso plano, é o Senhor que nos conhecia mesmo antes de sermos forjados no ventre de nossas mães, e é por isso que eu oro, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, que essas pessoas possam tomar posse nesse momento daquilo que o Senhor tem sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Queridos, muito obrigado. Eu queria agradecer o Ricardo, o Caco, pela presença, pela disposição de vocês. E eu queria dizer que Deus tem muito para vocês. Que Deus tem muito para vocês. É só o começo. É só o começo. Se der para colocar, por gentileza, o slide que eu trouxe, deixa no último. Lá tem os meus contatos, meu e-mail, meu celular. Se depois quiser mandar alguma dúvida, tal, enfim, tá ali, tanto o meu e-mail como o meu celular. Eu sou difícil de responder o WhatsApp, porque, poxa, é o dia inteiro, assim, alucinado. Mas, na medida do possível, eu vou conseguir interagir. Ele vai colocar o slide ali. Queria encerrar e, rapidamente, eu queria fazer uma oração com vocês. E é uma oração, não é uma oração minha e sua, é uma oração sua e de Deus. Eu quero conduzir vocês a essa oração. Eu peço que vocês repitam comigo essa oração do fundo do coração de vocês. Pai nosso que estás no céu, eu te agradeço pela minha vida. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te agradeço por me dar sonhos, por já ter realizado os meus sonhos. Me guia, Deus, no meu propósito, na minha vida, na minha carreira. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.
E eu queria saber se tem alguém em nosso meio que fez essa oração pela primeira vez. Você pode levantar a mão? A nossa equipe vai entregar um link e nós vamos dar mais um brinde para vocês. Se vocês puderem ficar com a mão levantada só para a gente identificar vocês. Nossa equipe já está chegando, vai entregar o cartãozinho. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês são muito bem-vindos. No nosso próximo encontro, dia 2, aguardamos todos vocês. Continuem abençoados.